Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de um assunto muito profundo: o sacrifício de Jesus na cruz. Meu irmão, minha irmã, tem algo profundo que eu quero comentar lá no finalzinho. Um segredo sobre esse sacrifício. É muito mais profundo do que a gente imagina. Jesus arriscou a glória dele para salvar o ser humano que estava chafurdado, afundado no lodo do pecado. É muito mais profundo do que a gente imagina. Bom, eu peço a você que você possa me ajudar nesse trabalho, se inscrever nesse canal, que você possa dar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, né, e compartilhar esse vídeo, porque é profundo. Pois é, então daqui a pouco a gente volta, não saia daí, vamos falar de Jesus Cristo. Muito bem, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia. Eu sempre peço para você pegar a Bíblia, para você conferir aquilo que está sendo falado aqui, se é bíblico ou não. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, os versículos bíblicos, para você poder acompanhar junto comigo e você também poder ter o seu raciocínio sobre aquilo que eu estou falando. Então pegue a sua Bíblia e abra no livro de Filipenses. Pode procurar que esse livro tem na Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpar, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Pois é, meu irmão, minha irmã, eu vou comentar sobre Jesus ter se colocado na forma de servo, na forma de homem, e porque ele é exaltado acima de todo nome, acima de todas as criaturas, acima de tudo que Deus criou, porque o Senhor o colocou numa posição de destaque. Bom, assim como diz o outro, né, vamos começar do começo. Bom, no livro de Gênesis, né, lá no capítulo 3, você vai testemunhar, você vai ler sobre a queda do homem. E o homem, se a Bíblia mostra que ele caiu, é porque ele tinha uma posição muito alta, muito elevada. Então ele sofreu uma queda na sua posição depois que pecou. E o pecado do homem foi a desobediência. Deus, ele fez um pacto com o homem, e eu vou deixar um card aqui em cima para você poder ver um vídeo que eu fiz falando sobre quebra de aliança, né? Que a aliança não pode ser quebrada. E depois que o homem quebra essa aliança, ele atraiu maldição. Sim, meu irmão, minha irmã, toda vez que você faz uma aliança, toda vez que você faz uma promessa, você tem que cumprir essa promessa, porque a quebra de uma aliança atrai morte, atrai maldição. Deixa eu contar uma história para você. Antigamente, né, por exemplo, antes do dilúvio, e depois do dilúvio aconteceu isso também, mas antes do dilúvio, o que acontecia é que existiam famílias e muitos não sabiam plantar, muitos não sabiam pescar, não tinha tecnologia, tanta tecnologia naquela época. Muitos não sabiam irrigar o solo para ter plantação.
muitos passavam fome mesmo. E a fome, né? O Sigmund Freud, ele fala que a fome, ela pode causar rebeliões, né? A pessoa, para poder matar a fome, a pessoa, para poder ter o que comer, ela é capaz de matar, ela é capaz de roubar, ela é capaz, né, dos mais absurdos crimes para poder salvar a sua vida. Então, acontecia antes do dilúvio que quando uma família plantava, quando uma família tinha comida, né, vinha muitos clãs, muitas famílias, invadiam o terreno daqueles que tinham comida e roubavam tudo. E muitas vezes matavam os homens, né, estupravam as mulheres ou fazia das mulheres escravas sexuais, e eles escravizavam as crianças também. Então o pecado rolava solto, sem lei, antes do dilúvio. E Deus foi vendo isso, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, né? Você pode ver aqui embaixo, eu vou colocar o versículo aqui embaixo. A Bíblia fala que o coração do homem era má continuamente. Ou seja, Deus viu que não ia ter jeito. Aquela geração estava perdida. Eles invadiam, eles matavam as pessoas, né? Eles roubavam tudo que as pessoas tinham, porque eles não produziam para eles. Então eles preferiam roubar dos outros. Então Deus mandou o dilúvio, porque aquela geração estava perdida, mas mesmo assim, Deus ainda procura um remanescente. Toda vez que Deus vai permitir algo de ruim acontecer, Deus sempre procura livrar aquele que ainda tem comunhão com ele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus livra Noé e a família de Noé. E depois do dilúvio, eles saem da arca e começam a fazer família de novo. Então, a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca é sacrifício. Ou seja, Noé, ele sacrificou animais, ele matou animais, e o sacrifício tinha que rolar sangue, né? Porque através do sangue era feito uma aliança, um pacto. E depois do dilúvio, as famílias, para poder se prevenirem, né, desses assaltos, né, desses bandos, o que eles faziam? Eles faziam pacto. Uma família fazia pacto com a outra família para, se um clã ou uma família rival invadisse o terreno desse aqui, esse aqui vinha e defendia, porque eles tinham uma aliança, eles tinham um pacto. Então um fazia pacto com o outro para poder se defender. E o pacto, ele era feito de várias formas, né? Existia um pacto de sangue, que muitos faziam, que era o seguinte: eles pegavam um animal, né, ou até um ser humano, e cortava a garganta. Através daquele sangue era prometido que um iria defender o outro. Agora, por que eles faziam isso? Porque eles estavam dizendo: assim como o sangue dele está sendo derramado, pode derramar o meu sangue se eu não cumprir o trato. Meu irmão, minha irmã, era assim que era feito um pacto antigamente. Então, quando uma família, né, sacrificava um animal ou uma pessoa, né, para mostrar que estava fazendo um pacto, ele estava dizendo: tudo que é seu é meu, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Através dessa aliança, através desse pacto, agora nós somos uma só família. Pois é, a coisa era muito séria. Um pacto não podia ser quebrado, né? Então, quando alguém fazia um pacto e não cumpria o pacto, iria acontecer com ele ou com alguém que ele amasse a mesma coisa que aconteceu com aquele sacrifício. Aquele sacrifício que era, às vezes, cortado só a garganta para derramar sangue, ou então era todo esquartejado. Isso era para mostrar que quem quebrasse o pacto iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com o sacrifício. Bom, agora você já deve estar imaginando, né, por que Jesus ele morreu naquela cruz.
Pois é, minha irmã, meu irmão, quando Adão pecou no jardim do Éden, alguém tinha que pagar aquele sacrifício, alguém tinha que pagar a quebra da aliança. Então, a Bíblia vai nos informar que Jesus é o Cordeiro, né, que já tinha sido sacrificado desde o começo do mundo, desde o início, né, desde o princípio da nossa história. Jesus, ele se deu por sacrifício por nós. Acontece que a aliança entre Deus e Adão foi quebrada, mas quem quebrou a aliança foi Adão. Então, se foi o homem que quebrou a aliança, um homem tinha que morrer para refazer essa aliança. Agora preste bem atenção. Você não poderia dar qualquer um para morrer. Você não poderia dar, por exemplo, o homem tinha um escravo, já que eu tenho que dar uma pessoa, eu não vou dar ninguém da minha família quando sou maluco, eu vou dar um escravo. O escravo vai morrer, né, para pagar a aliança. Ou então eu vou pegar o meu cunhado, a minha sogra, né, e vou dar aí em sacrifício para refazer a aliança. Não era assim. Era cobrado aquilo que você mais gostava. Era cobrado aquilo que você mais amava, porque tinha que doer no teu coração. Isso era para mostrar que quebrou uma aliança, tinha uma consequência muito grande. Então, Deus sabia que não ia ter um ser puro, né, no mundo para refazer essa aliança com Deus, porque o homem já estava no pecado, né? O ser humano, o homem, a mulher que eu digo, não ia como aplacar a ira de Deus. Então, o próprio Deus deu aquilo que ele mais amava. O Senhor, ele deu aquilo que mais doía no coração dele em perder. Deus, ele deu a coisa mais preciosa que ele possuía. Ele deu o Filho amado dele para que a aliança fosse refeita. Pois é, meu irmão. Sacrifício é aquilo que mais dói no teu coração. Se você der alguma coisa para Deus que não te custou nada, se você fizer alguma coisa para Deus que não está te custando nada, isso não é sacrifício. Então, Deus, né, deve ter tido uma reunião no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, né, como diz lá no livro de Colossenses, que Colossenses 1,16, né, que a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo foi criado através dele. Então, através de Jesus Cristo, então Ele se sentiu responsável pela criação. Então, já que tudo foi feito por mim, para mim, tudo foi feito por meu intermédio, eu vou resgatar a criação. Sim, meu irmão, porque o pecado de Adão mexeu com toda a criação, visível e invisível. Então, o que Jesus fez foi restaurar aquilo que é visível e invisível. Não pensa você que o pecado de Adão só atingiu o homem, não. Atingiu o universo, atingiu os animais, atingiu as plantas, atingiu o planeta, né? Atingiu o mundo espiritual. Sim, até o mundo espiritual, e eu vou provar para você. O mundo espiritual, ele foi atingido da seguinte maneira: o homem foi feito com toda a autoridade na terra, né? O homem tinha a autoridade sobre todas as coisas visíveis no céu, né? Nesse céu atmosférico, não no céu de Deus. Estou dizendo quando você olha para o céu, vê o sol, vê a lua, vê as estrelas. Então, tudo que é palpável, tudo que é visível, a autoridade de todas essas coisas estava sobre o homem. Quando o homem pecou, né, Satanás, ele roubou essa autoridade do homem. Então você vai ver no livro de Daniel que Daniel ora, né, pedindo uma resposta a Deus, e o príncipe da Pérsia impede o anjo Gabriel de trazer uma resposta para Daniel. O que é isso? Briga espiritual.
Então o mundo espiritual agora começou a interferir no mundo material. E aí desencadeou, né, uma briga do bem contra o mal. Desencadeou, claro, isso já tinha começado no céu, né, mas continua no mundo físico. Então, o pecado de Adão fez com que Satanás quisesse ter autoridade. Ele queria ter uma autoridade, ele queria se sentir Deus. Quando o homem pecou, né, passou essa autoridade para Satanás. Então, ele começou a reinar sobre as nações, né? Ele controlava a Pérsia, né? Você pode ver que o mundo espiritual, ele opera em alguns lugares do mundo. Você pode ver que lugares onde não se adora o nome do Senhor são lugares miseráveis, né? São lugares onde tem o maior índice de suicídio. E quando eu falo lugares miseráveis, nem sempre eu estou falando de dinheiro, porque existe lugar rico que é miserável. Por exemplo, o Japão é um lugar rico, mas é miserável. Lá no Japão, o japonês, quando ele perde o emprego, ele se mata. Porque é uma vergonha um japonês ficar sem emprego. Ele, não conhecendo a palavra de Deus, as escrituras, ele acha que não tem mais saída para ele. Então ele tira a própria vida e, consequentemente, vai sem salvação. O Japão é um país pobre? Não, é um país rico, mas é miserável. Torna-se miserável pelo japonês não ser cheio da presença de Deus, não ter, né, a palavra de Deus como alimento para a sua alma. Eu também vou deixar aqui um outro card aqui em cima de um vídeo que eu fiz mostrando que a palavra de Deus, ela é um alimento e ela é necessária para a nossa alma. A gente alimenta o corpo com o alimento material, mas existe o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Assista o vídeo. Então, meu irmão, minha irmã, na Suíça, mesma coisa. Os suíços, eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles já gozaram de tudo, eles já não têm mais o que comprar. Casa, eles têm. Carro, eles têm. Viagem, eles viajam para tudo quanto é lugar. Então, não se tem mais nada para conquistar. Sabe o que os suíços fazem? Eles se matam também. Pois é, meu irmão. A palavra de Deus faz diferença na nossa vida. Se encha da palavra de Deus. Aprenda, estude a palavra de Deus. Pois é, então Jesus vem e morre por nós. Mas não foi simplesmente assim Jesus vir e querer morrer por nós. Não foi só isso. A Bíblia fala no livro de Filipenses, que eu li lá no começo, que Jesus deixou toda a sua glória no céu. Desceu em forma de homem. E como homem, ele se fez servo de todos os homens. E ainda por cima, morre numa cruz. Para quem não sabe, a cruz só morria na cruz quem era considerado maldito no meio do povo de Israel. Pois é, Jesus, ele sabia que o homem não poderia refazer a aliança com Deus, porque o homem ele já não era mais inocente, e só um inocente morrendo é que a aliança poderia ser refeita. Então, Jesus deixa toda a sua glória, presta atenção, Jesus deixou a glória dele no céu, todo o resplendor, todo o glamour, ele deixa no céu e desce como um homem comum, normal, como eu e você. E, ainda como homem, ele se faz o mais humilde de todos os homens, né? Ele prega o evangelho durante 3 anos e meio. Ele ensina, ele cura, ele salva, ele liberta, ele traz paz para algumas pessoas, né? Para algumas, porque teve outras que ficaram perturbadas com a presença de Jesus. Jesus Cristo,
ele ressuscita mortos, ele faz milagres e com 3 anos e meio ele é pendurado numa cruz. Pois é, existe um segredo muito grande que é o seguinte: Jesus, ele, para se materializar como homem, ele teve que deixar a glória dele no céu, né? Até porque um corpo de carne não iria suportar a grande glória do próprio Deus encarnado. Então Jesus deixa a glória dele e se faz homem. Agora, você sabia de um segredo? Você sabia que se Jesus falhasse na sua missão, ele não voltaria a ter a glória que ele tinha no céu? Pois é, meu irmão, é isso mesmo. Se Jesus falhasse na sua missão de resgatar o homem, se Jesus cometesse algum deslize, algum pecado, ele nunca mais recuperaria a glória dele no céu. Isso é para você entender que Jesus arriscou o ministério dele, a glória dele. Jesus arriscou, né, a sua posição de Deus para se transformar em homem, que não era a obrigação dele. Se transformando em homem, ele procurou ser o mais humilde de todos os homens, ele se rebaixou a todos os homens e, além de se rebaixar a todos os homens, se fez maldito por nós, morre, né, numa cruz para nos salvar, ressuscita ao 3º dia, tomou, né, toda a autoridade que era do homem estava na mão de Satanás. Jesus toma dele e devolve para o homem. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Então foi por isso que a Bíblia afirma que Deus o colocou acima de tudo. Quando o Senhor volta, né, quando ele ascendeu aos céus, né, que está escrito lá no livro de Atos, Jesus, ele volta para o céu e retoma a sua glória, né? E Jesus, ele volta a ser glorificado, como ele falou: glorifique-me com a tua glória, a glória que eu tinha antes contigo, né? No livro de João, ele volta a ser glorificado, né? E ele é exaltado acima de tudo e de todos. Por quê? Porque Jesus passou por esse mundo, não cometeu pecado nenhum, morreu como inocente, né? E foi glorificado por isso. Meu irmão, minha irmã, se Jesus cometesse um deslize, ele nunca mais recuperaria a glória dele, a forma dele de Deus. Então Jesus arriscou tudo que tinha para salvar a mim e a você. Ele merece toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, acione o sininho, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, né? Compartilhe esse vídeo, que é da maior importância. Eu peço ajuda a você nesse trabalho que eu tenho feito. Que Deus possa te abençoar e lembre-se, Jesus arriscou tudo que tinha para salvar a sua e a minha alma. Fique na paz.